Oi, gente, tudo bem? Esta é mais uma aula das oficinas culturais de Franco da Rocha. E esta é a oficina de desenhos experimentais e a impressão manual. Na aula de hoje, então, vai ser a parte 2 da aula de colagem e reciclagem. Na aula passada, eu falei um pouco da história da colagem dentro dos movimentos artísticos do século passado, né? Então, foi mais teórica mesmo. Dei algumas dicas para vocês antes de começar a fazer a colagem, a criação de texto, que é muito importante para vocês poderem criar uma narrativa da sua composição. Eu dei umas dicas também sobre composição de colagem, né? Por meio de textos, ou seja, sugeri vocês elaborarem textos pessoais, curtinhos, tipo de redação para você mesmo, sobre algum tema, o tema livre, assim, que você ache relevante para poder construir a sua colagem. Então, nesta aula de hoje, eu vou trazer mais algumas dicas sobre os textos e também vou botar a mão na massa, ou seja, vou colocar a mão ali nas coisinhas, trazer alguns exemplos de colagens que eu fiz, que eu também estava afim de fazer essa semana, assim, tal, alguns trabalhos antigos. E vou deixar livre para vocês me entregarem quando quiserem. Mas peço que me entreguem, tá? Alguns de vocês pediram algumas dicas no WhatsApp, então eu vou trazer aqui algumas dicas também. E espero que vocês gostem. Então, gente, essa é a aula de colagem e reciclagem, aula 2. Lembra que na aula anterior eu falei da colagem dentro dos movimentos da arte que ocorreram ao longo do século passado, né? E que estes ciclos foram muito importantes para a arte e acompanharam sempre algum período crítico da história e da política mundial, como a Primeira e a Segunda Guerra, por exemplo. Então, o que acontece? A criação de texto ela surgiu agora como uma atividade para vocês, para gerar entusiasmo mesmo, pensando que estamos passando pelo pior momento de crise no Brasil. E este texto, se der para entregar, tudo bem, mas eu espero que isso gere uma análise crítica atual, exercitando a sua escrita e gerando um processo de criatividade. Eu trouxe aqui alguns recortes de revistas, jornais, desenhos. Podem usar palavras também, tá? Palavras são sempre bem-vindas. Papel, eu recomendo papéis vazios, em branco, sulfite, por exemplo. Mas se não tiver, podem usar papéis já usados, já utilizados, já escrito. Por exemplo, pode passar um carvão ou riscar, pintar, criando uma superfície nova, uma textura, um fundo para esse papel, caso não dê para sair e comprar. Então é importante a gente usar o que temos em casa. Eu trouxe aqui, por exemplo, as canetinhas, canetas grandes também, que é fácil de conseguir em casa, né? Cola, pra gente fazer a colagem, é claro. Tesoura, para recortar os materiais que a gente encontrar. Giz de cera. Só que esse giz de cera, gente, se não tiver, pode usar também carvão, por exemplo. Esse aqui é um carvão. Um carvão marrom, porque dá para criar uma textura, um fundo mesmo para a imagem. Essa semana eu já queria fazer umas colagens, então trouxe aqui cinco propostas diferentes, composições diferentes de colagem, utilizando materiais que eu já tenho em casa. Eu não tinha muitas revistas, jornais, então eu preparei o que tinha ao meu alcance. Então vamos tentar produzir juntos, por exemplo. Na aula de hoje eu só vou mostrar os materiais, então eu peguei alguns recortes com a temática da natureza, palavras que eu encontrei, são bem poucas, desenhos antigos, desenhos do meu sobrinho, ou seja, é engraçado ver como a criança faz o seu processo de desenho, de criação. Aqui eu recortei os desenhos dele, as pinturinhas, que eram animais, paisagens, dinossauros, não sei, coisas da criança, abstratas às vezes, símbolos. Então, tente trabalhar uma dinâmica com alguém de casa, uma criança, um irmão, uma irmã, para poder estabelecer uma comunicação diferente e criar uma forma de você também expressar e produzir junto com eles, né? Alguns desenhos eu não usei, outros desenhos que eu não utilizei são esses inícios e esboços de mapa,
rabiscos mesmo, então eu vou tentar utilizar aqui. Essa pinturinha é uma que eu fiz esses dias, postei no Instagram, eu achei que ficou bonita, usei com aquarela. Mas vocês podem usar paisagens, criar seus próprios desenhos com lápis de cor, se não tiver tinta, guache, carvão. Ou usar aqueles desenhos que a gente propôs na primeira aula, lembra? De desenho e observação das plantas. Pegue plantas mesmo. Plantas que estejam em casa, folhas, flores. Dependendo do desenho, dá para criar uma colagem bem interessante. Então é importante fazer o registro de tudo. Cada momento que você cria, você já tira uma foto, porque às vezes aquele momento vai ser importante para você utilizar como uma ilustração sua. Por exemplo, aqui foi uma sobra de um desenho com a temática de solidariedade, que eu estava criando um texto junto com os amigos, e aí eu desenhei o corpo, mas não ficou tão legal, e então eu decidi usar aqui nesse exemplo. Então eu trouxe alguns trabalhos meus, antigos e atuais, para mostrar, dizer também que eu gosto muito de impressões manuais, retratos, reutilizar materiais sem usos como ilustração e como expressão. Aqui são alguns resultados das colagens que eu estava preparando anteriormente. Acho que vocês podem criar a sua própria colagem usando a natureza também, desenhos. O desenho e a natureza, a figura humana e a natureza são ótimas combinações também. Então, utilizar os desenhos que vocês fizeram de plantas. Essas atividades eu sugiro que vocês me entreguem, né? De colagem para junho, sem pressa, tá? Se não tiver recortes, usem também as plantas. E para os textos, dá para pensar em várias temáticas. A cidade, por exemplo, utilizando recortes. Livros, dê uma lida em alguns livros e alguns textos atuais, para que vocês possam se inspirar na criação, né? E para poder fazer direitinho assim essas propostas. Talvez estejamos passando por muitos momentos e que dá para gerar bastante crítica, e os textos podem ser bem curtinhos. Dá para vocês falarem o que vocês estão refletindo, pensando nesse momento atual, e através desse texto, uma redação para vocês mesmos, que vocês consigam criar a colagem de forma livre. Gente, a próxima aula ela será um pouco mais longa, tá? Eu vou apresentar um amigo chamado Daniel Normal, ele é de São Paulo. Sigam ele no Instagram, Facebook. Ele vai trazer uma proposta bem interessante de desenho, impressão manual e máscaras. Máscaras com objetos que a gente tem em casa e que não utiliza, ou seja, materiais sem usos do cotidiano, tá bem? Então até a próxima. Se cuidem.